do Varicel, eu deixei uma pergunta para o Coronel Carlos Antônio Elias a respeito do plano de combate à violência que foi lançado ontem, né, pela Secretaria de Segurança Pública. O senhor acha que essa medida atende à expectativa da população? O que o senhor achou desse anúncio feito? Primeiro ponto, o projeto se fragiliza no momento principalmente em que as pessoas, os cidadãos, percebem que em curto prazo não há medidas que possam ser contundentes a ponto de combater o que está acontecendo nas nossas cidades, principalmente no estado de Goiás. Não há. E esse plano? O plano não há medidas a curto prazo. Ele tem medidas em médio e longo prazo. Por exemplo, a contratação de policiais militares por concurso, exercendo todo o princípio que determina a lei, não teremos policiais aptos ao serviço da polícia em menos de um ano. Não tem como isso ser realizado. Um outro ponto, é preciso que haja uma união de todas as forças. A própria Secretaria convocar aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, convocar as guardas municipais onde há, principalmente de Goiânia, para que cada um no seu papel possa unir seus esforços. O Exército Brasileiro, em alguns pontos do país, isso já aconteceu, o Serviço de Inteligência colaborando com o trabalho da polícia na segurança pública para o exercício de identificação de toda essa vulnerabilidade do sistema. Isso pode surgir efeito. E outra coisa, precisava dizer quais são os locais onde há maior concentração de crimes. A polícia sabe disso, está constado em seus levantamentos, nos seus indicadores, e aí agir, voltar a colocar bloqueio policial nesses momentos, a presença da polícia. Essa é a ação que a sociedade espera. E o plano não contempla isso. Tá aí, vamos ver mais uma matéria aqui, gente, de todos esses casos violentos registrados aqui em Goiânia e também na região metropolitana nos últimos dias, deixaram a população ainda mais assustada. Os números são assustadores. Mais de 5 mil veículos furtados e roubados, mais de 400 assassinatos só em Goiânia, né? E Goiânia aparece aí como a capital mais violenta do Brasil. Quer dizer, se for comparar aí o número de habitantes com o número de crimes em relação a São Paulo, Goiânia está muitas e muitas vezes à frente de São Paulo. A repórter Mariane Ferreira, ela foi às ruas para saber como as pessoas estão se sentindo no meio de tanta violência. Vamos ver essa reportagem aí. Nas ruas da capital é difícil encontrar alguém que não tenha uma história de violência registrada na memória. Lá no meu setor, eles entraram numa casa lá de dia, 3 horas da tarde. O portão estava aberto, ele entrou, a mulher estava assistindo televisão, a janela aberta, ele enfiou o revólver na cabeça da mulher, falou: abre a porta, não te mato. O medo da criminalidade tem mudado o comportamento do goianiense. Eu sempre chego cedo em casa, de dia ainda, tá? Não mexo em carteira na rua, não atendo o celular normalmente na rua, tá certo? E procuro as vias que tem muita gente andando. Em banco, caixa eletrônico em banco, eu não uso, tá? Não uso, apenas no meu local de trabalho que dispõe um caixa eletrônico, somente lá eu uso esse caixa eletrônico. Perto de casa nós temos banco, mas eu não faço uso do caixa eletrônico no banco perto de casa, de forma alguma. Uma pesquisa realizada em Goiânia por um instituto especializado mostra que o maior medo da população é de ser vítima da violência. Talvez os números que comprovam que a violência em Goiânia é maior do que em São Paulo possa explicar esse tipo de sentimento. Este ano, a polícia registrou de janeiro até outubro 1.989 homicídios em todo o estado. Só na capital foram mais de 430 assassinatos, quase 20% a mais do que todo o ano passado. Números que superam a violência em São Paulo, em que a média é de 9,5 mortes por ano para cada 100 mil habitantes. Em Goiânia, a média é de 30,6 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Os casos de homicídios chocam a população. No último fim de semana, uma chacina em Aparecida matou 6 pessoas, entre elas uma criança de 4 anos. Durante um assalto em um supermercado, um policial civil foi morto após tentar impedir a ação dos bandidos. O mesmo aconteceu em um banco da capital quando um homem reagiu, foi baleado e também morreu. Nesta farmácia, os marginais foram mais longe. Atiraram na vítima sem que ela demonstrasse nenhum tipo de reação. A Secretaria de Segurança Pública, também alarmada com esta onda de violência, lançou um programa de combate à criminalidade. Eu não vejo nenhum plano que possa ser efetivo, eficaz, sem a participação da comunidade na elaboração dela. Se ela não fizer parte da sua elaboração,
operação, eu creio que desde o início ela já está seriamente comprometida a não dar certo. Já para este sociólogo, a população tem que cobrar a efetivação das políticas elaboradas no programa da Secretaria de Segurança Pública. Segundo ele, o crescimento da violência se explica com a desigualdade social e o poder público é o principal responsável pela situação. O poder público, ele tem recursos orçamentários ao longo dos últimos anos, inclusive crescentes, e tem essa capacidade de técnica e orçamentária para resolver esse problema. Então nós temos hoje, como a segurança é uma responsabilidade do Estado, ele é o principal agente responsável por garantir a segurança pública. Então nós... Falando nisso, a Secretaria de Segurança Pública informa que o secretário João Furtado anunciou no entorno de Brasília hoje que tem um projeto que deve ser submetido à Assembleia Legislativa de pagar R$100 para cada policial que apreendeu uma arma. Toda arma que for apreendida por um policial, o policial vai receber R$100. É uma forma de estimular o policial a trabalhar, coronel? É uma fórmula, embora o valor pequeno, que nós poderíamos ter um valor melhor, né? Mas se o policial conseguir apreender 10 armas, ele está com quase que chega aí a metade do salário dele. Quer dizer, não deixa de ser alguma coisa também, né? Mas é importante que essas medidas possam ser vistas como medidas que possam resolver uma situação grave, que é o problema da arma presente na sociedade, em mãos principalmente de marginais. Isso tem que, de qualquer forma, tem que ser combatido. Tirando a arma de circulação, a gente consegue diminuir a violência. Sabe onde é que está essa arma? Está nas mãos do cidadão, porque é um bem que ele pode dispor. Então ele dispõe facilmente, ele vende, ele descuida dele e ele vai parar nas mãos dos bandidos. Pelo menos assim, eu gostei da ideia, viu, secretário? O senhor não gosta muito de mim, mas eu gostei dessa ideia. Parabéns, é alguma coisa que pode ser feita para a gente tentar desarmar a população. Agora, um outro problema, coronel, que nós enfrentamos aqui no estado de Goiás, o Douglas Fernandes está aqui na delegacia de narcóticos, ele vai mostrar pra gente que é a superlotação. Inclusive, por pouco não aconteceu uma fuga na DENARC, não é isso, Douglas? Exatamente, por muito pouco, porque os presos conseguiram com grande facilidade fazer o buraco dentro do vaso sanitário e já estavam prontos, preparados para poder fugir aqui da DENARC. Agora um detalhe, é a quarta tentativa de fuga aqui no complexo de delegacias. Ao meu lado está o delegado Eliton Carvalho, que inclusive já começou a transferência de alguns detentos para outras delegacias aqui do complexo e 2 já foram transferidos para a casa de prisão provisória. Delegado, há previsão de mais pessoas serem transferidas? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente conseguiu fazer a transferência de 4 detentos para a Delegacia de Homicídios, mais 3 detentos para a DEIC e conseguimos encaminhar mais 2 para a Casa de Prisão Provisória. E pretendemos, dentro das próximas horas, fazer mais algumas transferências, até porque a cela que foi prejudicada, ela precisa ser reformada. E diante disso, nós estamos com 2 celas apenas, uma com 8 presos e a outra com cerca de 30. Então, é necessário que nós possamos reimaginar o máximo possível de presos. A situação desses presos não é adequada? Não é. Infelizmente, num espaço onde caberia aproximadamente 10 presos, nós estávamos até a data de ontem com 39. Hoje eram 35, conseguimos fazer a remoção de mais 9. Então, nós ainda temos praticamente o dobro de presos nesse local. Agora, esse buraco que os presos estavam cavando, delegado, como é que vocês perceberam ele? Bem, por volta de 5 horas da manhã é que os plantonistas aqui da DENARC perceberam uns sons estranhos vindo de dentro da cela e após uma abordagem no local foi constatado que eles tinham aberto um buraco no fundo do vaso sanitário da cela, já tinham cavado um buraco para fora do pátio e faltava apenas a parte do cimento para que eles conseguissem êxito na fuga. Agora, o que impressiona é essa quantidade de terra que eles conseguiram em menos de 12 horas retirar desse buraco. Ninguém percebeu que eles estavam retirando essa terra de dentro desse buraco? Não, o que não foi percebido justamente por conta da superlotação dentro da cela. Tá aí, é um problema realmente muito sério. Douglas Fernandes, o delegado também, muito obrigado aí pela participação aqui no Balanço Geral. Isso é o resultado da superlotação, porque policiais que poderiam estar investigando crimes estão, na verdade, cuidando de presos em delegacias. Delegado, muito obrigado. O Douglas também, muito obrigado aqui pela informação no Balanço Geral. Coronel, a superlotação demonstra que é preciso uma união de todos os departamentos, órgãos públicos, porque é uma cadeia, né? Desde o policial que prende até o momento de levar esses
presos para um presídio? Principalmente a delegacia não é lugar de guardar preso. Lugar de guardar preso, provisório ou definitivo, é em presídio. Ali, sim, as condições são precárias, não há condições de abrigar todos os que são presos. E como nós estivéssemos aqui numa tragédia, Loares, uma enchente, um dilúvio, alguma coisa desse sentido. Quando isso acontece, o que o governo faz? Os órgãos fazem. Eles alocam recursos para isso. Nós estamos vivendo um caos. É preciso conseguir vagas em curto tempo para que possa colocar todos os esses... Uma UTI. Porque o que a sociedade quer? Ela quer que essas pessoas que cometeram crime estejam presas. Depois das políticas. Agora, o Fábio, do Jardim Curitiba, coronel, pergunta para o senhor aqui. Diante de tanta violência, ele diz, por que quando tinha a Rotan de preto não tinha esse tanto de bandido agindo? Pergunta para o senhor como ex-comandante da PM. Quer dizer, mudar a cor de fada, isso não enfraqueceu a polícia? O que eu disse é que algumas regras não podem ser quebradas. Essa foi uma regra quebrada. A Rotan era uma instituição forte dentro da Polícia Militar. Era temida. Temida. E foi quebrada. Para que existia a Rotan? Justamente para confronto de ações criminosas graves como essas. Como saiu a Rotan, não tem a Rotan mais, e nem a figura típica da Rotan nas ruas, que é uma unidade especializada de confronto. O que aconteceu? O bandido achou que o lar dele, o ambiente dele era a rua. E a rua deveria ser de quem? Da polícia, da Rotan, do cidadão. E a rua hoje é de quem? É do bandido. Coronel, falando nisso, essa onda de violência, a polícia, né, a delegacia, o grupo de investigação de homicídio de Aparecida de Goiânia investiga um crime bárbaro que aconteceu no fim de semana. Foi aquela chacina, né, onde 6 pessoas foram mortas, dentre elas 4 mulheres, uma criança de 4 anos, e a polícia já tem algumas linhas de investigação, né? Eu voltei ao cenário desse crime e vou trazer para você como é que a polícia está trabalhando para tentar esclarecer e prender o bandido ou os bandidos que participaram dessa tragédia. Acompanhe aí. Na rua onde aconteceu a chacina, os moradores não escondem o medo. Eles evitam falar sobre o crime. Os parentes de Ludmila Cândida de Bastos Reciol, que moram próximo da casa onde as 6 pessoas foram executadas, passam o tempo todo com o portão trancado. Com medo, eles só aceitaram falar escondidos atrás da parede. Eles planejam se mudar do imóvel. A gente está querendo vender aqui, ir embora daqui, né? Porque a gente tá inseguro aqui, com medo, né? Tá andando até para comprar um pão, tem que andar com medo. Passa uma moto perto da gente, a gente chega treme. Diante disso, vocês estão pensando até em deixar a casa? Todo mundo na redondeza está querendo ir embora, não é só nós, não, é os vizinhos inteiros. Eles contam que não participavam da vida íntima de Ludmila, que seria o principal alvo. Chocados, os parentes tentam entender o motivo de tanta violência. Para eles, é difícil esquecer a imagem dos corpos dentro da casa. Tragédia, né? 2 no chão, 3 no chão, que é minha irmã, né? E minhas 3 sobrinhas na cama e o bebê chorando. Chorando muito, gritando, apavorado. A gente foi e pegou ele. E o bebê estava sujo de sangue? Estava. Eu bati o olho na minha prima, na minha priminha de 4 anos e na minha tia. Foi uma das pessoas que mais me impressionou ali, foi minha priminha e minha tia. E foi feio. Nunca imaginei ver uma cena dessa. A chacina aconteceu no fim de semana. A polícia ainda não sabe quantos criminosos teriam entrado na casa. Como a rua é pouco movimentada, não há testemunhas do crime. A casa onde aconteceu a chacina ainda está lacrada pela polícia técnico-científica. A gente pode ver aqui uma fita de isolamento e alguns adesivos aqui na porta que impedem a entrada no local. Dá para imaginar aqui também que essa tranca, essa fechadura foi quebrada, mas a gente não pode ter certeza, até porque o local está aqui lacrado pela polícia. Os peritos vão voltar aqui na casa para tentar levantar informação e dados que possam esclarecer como essa chacina foi praticada. Aqui, nesse quarto, foram encontradas as 6 vítimas da chacina. O quarto tem uma saída aqui pelos fundos, onde a porta também está lacrada com adesivos aqui da polícia. Os investigadores tentam descobrir agora quantas armas foram utilizadas para matar as 6 vítimas. Se 1 ou 2 pessoas teriam participado desse crime. E o primeiro passo da investigação consiste justamente no traçar o perfil psicológico das vítimas.
O delegado-chefe do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia diz que pelo menos 3 hipóteses estão sendo investigadas. O envolvimento com o tráfico de drogas, as próprias relações interpessoais e a questão também de uma própria vingança passional. Além de servir como ponto para consumo de drogas, a casa onde Ludmila morava com a mãe e os 2 filhos também seria frequentada por pessoas envolvidas com crimes. Para a polícia, a ligação de Ludmila com a prostituição também levanta suspeitas. Há indícios de que ela seria afeta à prática de realização de programas, ou seja, seria prostituta, tá? Em determinadas horas vagas, se é que pode ser assim dizer. Nós também tivemos notícia de que ela tinha vários relacionamentos emocionais, afetivos e também de caráter sexual paralelos. A gente também tomou conhecimento de que naquele local também ele era dado a encontros de ordem sexual. O filho de Ludmila, que no próximo dia 24 completa 11 meses, é o único sobrevivente da chacina. O menino aparece junto com Ludmila nesta foto tirada há menos de um mês. O bebê está sob a guarda de uma parente, mas esta irmã de Ludmila, que já tem 3 filhos, diz que quer adotar a criança oficialmente. Provavelmente, já prevendo que poderia ser assassinada, Ludmila fez um pedido para a irmã. Ela tinha pedido para mim que se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, para mim cuidar da neném que faleceu e do outro neném que está na casa de uma tia. Aí eu falei pra ela assim que cuidava. E perguntei pra ela por qual motivo ela tinha perguntado, mas ela não quis falar por que não, mas creio eu que ela já sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não teve como ela fugir a tempo, não tinha lugar pra ela ir, né? Se dizendo assustada com a chacina e ainda sofrendo com a morte recente do pai, a mulher perdeu de uma só vez a mãe, Edivone Cândida de Bastos Alves, de 47 anos, as irmãs Ludmila, de 31, e Estefane Cândida, de 26, além da sobrinha Isadora Monique, de 4 anos de idade. Está aí, né, gente? É a violência que infelizmente assusta, choca todo mundo. O Eliano, coronel, ele reclama na verdade, o Júnior, né, pelo e-mail aqui, ele reclama da segurança, diz que as ruas estão mais violentas, as viaturas sumiram das ruas, principalmente nas proximidades da rodoviária de Goiânia. A situação é crítica, os bandidos estão por todos os lados. Aqui a Julie, também pelo nosso e-mail, diz que no setor Grajaú, em Goiânia, tem ocorrido muitos assaltos a residências, e eles esperam, né, cobram maior atuação da polícia. Os moradores do setor Paraíso Buriti reclamam da falta de segurança também na região. Moradores do Jardim Primavera, em Goiânia, denunciam uma boca de fumo na rua JP 46, na quadra 72. O tráfico de drogas, coronel, ele é apontado aí como a causa da maioria desses crimes. Quer dizer, se sabe que quase todos os crimes têm relação com drogas, o senhor acha que precisa o investimento nessa área ainda é pouco? Essa área precisa de um pouco mais de atenção? Como é que o senhor vê o combate ao tráfico aqui em Goiás? O combate, ele precisa ser efetivo de todas as forças da segurança pública, envolvendo órgãos federais e estaduais. Ele é o motivador de toda essa onda de crimes, porque o envolvimento dos grupos de risco, as pessoas que são usuárias, nós vemos agora uma tentativa de fuga na delegacia de homicídios, de entorpecentes. Por quê? Porque aqueles que lá estão são os traficantes, ou são os agentes dos traficantes que estão presos ali, que precisam estar nas ruas para poder cometer e dar continuidade aos seus crimes. Isso tudo é muito grave. E é preciso, e não há, por parte da visão da própria Constituição do Sistema de Segurança Pública, uma ação contundente que possa resolver uma situação tão grave como essa. Mas não é privilégio de Goiás. Aí é um problema já vivido pelo Brasil todo. O governo federal tinha que investir mais, coronel? O governo federal precisa ter uma ação contundente em relação a isso. Nós vamos andar pelas cidades, toda cidade tem lá uma Cracolândia, tem uma droga que reina no país, como é o crack, e não é privilégio da capital, das cidades maiores. Ela está presente em todas as cidades. E por que isso aconteceu? Justamente porque o país descriminalizou o usuário de drogas, dizendo que usar droga para um cidadão não é crime. Permitiu até marcha da maconha aqui no Brasil, em marcha, e segue esse tipo de ação. E quando nós, especialistas em segurança pública, vamos falar sobre isso, está dizendo que nós estamos com ações radicais, que nós estamos com ações, mas a defesa de tudo isso é para o cidadão, para a família, para as pessoas que vivem e estão sofrendo essa violência por conta dessa consequência. Porque hoje não tem mais classe social, né? Todo mundo está sendo vítima da violência. Não tem privilégio de classe social em relação a isso. Tá, eu queria muito agradecer a participação do senhor, né, Coronel Carlos Antônio Elias, hoje está na reserva, especialista
especialista na área de segurança pública, pela participação aqui no Balanço Geral. Nossa ideia, né, e o que o Balanço Geral busca, o que a Record busca, é debater os problemas para a gente conseguir resolver, principalmente na área de segurança pública. Coronel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Lars. Muito obrigado. E assim, o que a gente realmente quer é ver as coisas realmente transformadas, mudadas, para que a gente não possa todos os dias mostrar violência, assassinatos, uma onda de criminalidade, infelizmente, que parece que não tem fim. Mais de 400 pessoas assassinadas esse ano em Goiânia. Mais de 5 mil veículos furtados e roubados aqui na região metropolitana da capital. Pessoas de todas as classes sociais, de todos os bairros, de todas as cidades, de todos os cantos desse estado enfrentando essa violência. Eu estou indo embora, agradecendo muito o carinho da sua audiência. Lembrando para você que